Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de 151 reflexões sobre educação de filhos, sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória de vida do seu filho. Os escritores são David e Carol Sulmerk. E eu quero te convidar já de início para entrar aí no nosso canal no YouTube, você que está assistindo, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e também comentar, compartilhar, mandar para os seus amigos os nossos vídeos. Toda sexta-feira tem um episódio novo, né, do livro de 151 reflexões. E às segundas de manhã tem a Manhãs de Segunda, onde a Bianca faz um devocional maravilhoso, tá bom? Então não esquece também de ouvir a gente nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. E como vocês podem ver, estamos num novo cenário muito lindo para você. É isso aí, o nosso cenário novo, a gente preparou, não tem mais o paninho preto no fundo, agora a gente fez um ambiente gostoso para você aí que nos acompanha. E o tema dessa semana, já que a gente está no Natal, né? Estamos gravando hoje, dia 24 de dezembro de 2022, esse episódio. Então nós desejamos a você, já de início também, um Feliz Natal, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa e também a sua vida. Então o episódio de hoje é o de número 11. O autor traz por título Obediência Imediata. Porque me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que por juramento prometi. Números 14, 22 e 23. Então, quando o autor fala aqui sobre obediência imediata, ele fala para os pais, né? Muitas vezes os nossos filhos só nos obedecem quando a gente começa a dizer 1, 2, 3, né? Depois de grito, depois de pegar o chinelo, né? E aqui a palavra de Deus nos fala que Deus quer que nós tenhamos uma obediência imediata, porque a obediência que ela não é imediata, ela é desobediência. E quem, como dizia minha mãezinha, né? Quem desobedece merece castigo. Era uma fala dela que ela falava sempre. A obediência em primeiro lugar, ela é um sinal de respeito, né? Quando você obedece um comando, uma ordem, é porque você deixa entender o quê? Que a ordem e a opinião dessa pessoa vale para você. Essa pessoa exerce não somente uma autoridade sobre você, mas também você respeita esse comando, essa autoridade que a pessoa tem sobre você. E quando eu estava estudando um pouco sobre a obediência imediata, né? Eu fui para Salmos 119, 32, que diz assim: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois deste é o meu maior entendimento. Então, quando a Bíblia fala, né, corro, então, ou seja, imediatamente, quando o Senhor traz os seus mandamentos, a gente vai, o quê? Imediatamente obedecê-los. Então, antes, a gente sempre fala aqui da representatividade de Deus dentro da nossa casa, que somos os pais. Então, quando Deus fala conosco, o que nós temos feito? Nós temos obedecido imediatamente? Aí que tá, o primeiro ponto, né? Você como filho de Deus, você é obediente? Ou Deus tem que te dar, às vezes, um puxão na orelha, uma apertada, né? Para você voltar para o caminho que Ele quer que você esteja. E com relação às crianças, aos filhos, questão da obediência imediata, como você está falando aí, a gente já percebe no Noah, né? E na Zoe, essa questão aí que precisa ser ensinada. Porque a criança, ela nasce pura, ela nasce sem qualquer noção de limites, noção de perigo, né? Noção de nada. E você é que tem que estar moldando, tem que estar preparando e montando o caráter do seu filho. E o Noah, a Zoe, eu percebo assim que por eles estarem mais contigo, por por você ter uma disciplina um pouco diferente, né? Que explica mais a eles, que fala a eles as coisas, o porquê daquilo, às vezes eles tentam medir um pouquinho de força, né? E aí o papai, como já é mais... Aí ele sai rapidinho, né? Então, a criança precisa ser equilibrada nisso daí. Até teve uma situação
Qual que foi que você falou? E o Noah... teve aquela do telefone que eu falei com ele, e depois teve outro dia que você falou do banho, ele demorou, tal, e eu fui, quando ele veio pro banho, ele veio meio brabinho, meio chorando, eu falei pra ele só, mamãe falou, é uma vez, você precisa ter isso na sua cabeça, filho. Quando o papai fala, você tem que vir na primeira, quando a mamãe fala, você também tem que vir na primeira, porque se você não obedece, você faz o papai e a mamãe brigarem com você. E a gente sempre deixa claro, né, que nós não gostamos de brigar com eles, né, somente quando é necessário. Então, o autor até fala aqui, né, que os pais devem manter este mesmo padrão divino de criação. Então, quando a gente olha para Deus, Deus quer que nós o obedeçamos. Independente, né, a gente não deve questionar a Deus. Né, a gente não fica pensando quando Deus nos deu os seus mandamentos, nos deu uma palavra, a gente não fica questionando, por que será que Deus colocou aquilo? Então será, né? A gente não fica, a gente somente obedece. E assim deve ser os nossos filhos, eles não devem questionar, né? A explicação para os nossos filhos tem que ser, por que você tem que obedecer? Porque o papai e a mamãe, nós temos uma experiência de vida e nós sabemos que se você for por este caminho, é mais fácil. E vai ser melhor para você. E esse é o entendimento que nós temos que passar para os nossos filhos, que nós somos experientes, nós os amamos e nós queremos o bem deles, assim como Deus é conosco. Então, ele diz assim, né, que nós, pais, devemos manter este padrão divino, o padrão que Deus tem conosco. Então, exija a obediência imediata depois de falar apenas uma vez, em tom normal de voz, ciente da importância de conduzir o seu filho no caminho. Como a gente já falou aqui, né? A criança nasce em pecado. Né? Ela é concebida em pecado. Então, a gente tem que estar mostrando para elas toda vez que, às vezes, essas desobediências é da natureza humana dela. Então, faz parte, mas a gente não faz o que a gente quer. Né? Como depois que a gente cresce, a gente vai amadurecendo, a gente vê que a gente não faz somente o que a gente quer, a gente faz o que é preciso. E obedecer é uma coisa que é precisa. Até porque se você não ensina seu filho, se de repente você deixa uma criança crescer sem limites, uma criança que você não põe regras sobre ela, se ela não aprende isso em casa, a questão da obediência, se ela não compreende a autoridade do pai e da mãe sobre ela, quando ela for largada no convívio da sociedade, quando ela for para uma escola, como que ela vai respeitar um professor? Como que ela vai respeitar um policial? Como que ela vai respeitar as autoridades constituídas por Deus? Entendeu? Porque a criança vai crescer sem qualquer noção de autoridade. E a gente vê crianças assim, a gente às vezes tá junto lá no Kids e a gente vê que tem crianças que não adianta. Você fala, você dá o comando, ele olha para você e não te respeita. Né? Por quê? Porque ele cresce sem essa noção. Dentro de casa, possivelmente faz o que quer. Né? Então, o que a gente tem que sempre passar para os nossos filhos é que eles têm que fazer as coisas certas, independente do sentimento deles. Né? Eles têm que fazer o que é pedido, o que é preciso. Não é... ninguém gosta de ficar lavando louça. Né? Ninguém gosta de arrumar o quarto, né? Uma pessoa só que se for aquela pessoa maníaca da limpeza, né? Mas ninguém gosta de ficar toda hora limpando, toda hora arrumando, toda hora dobrando roupa. A gente que é dona de casa, né? Toda hora tem uma coisa para fazer. Então as crianças vão ser ensinadas a também fazer isso. É legal? Não, às vezes é chato, mas é preciso fazer. Né? Então é isso que Deus quer, a obediência imediata da gente, não o questionamento. Como eu falei antes, né? A gente não fica questionando Deus. Então, como pais, também a gente quer que os nossos filhos não nos questionem. Mas também, como pais, nós devemos assumir essa responsabilidade. Será que nós temos instruído realmente os nossos filhos na direção certa? Porque a instrução caminha junto aí. Porque senão você vira um ditador dentro de casa. Isso. Não. Cara, explica pro teu filho. Sabe, filho, o papai não quer que você faça isso daqui, o papai e a mamãe não querem que você haja dessa maneira por isso e por isso e por isso. Né? Como o Noah agora acorda cedo para ir para a escola, esses dias ele acordou bravo, né? Reclamando que, porque eu estou cansado, eu quero dormir e tal. E aí quando eu falei com ele, quando cheguei em casa, eu disse assim, filho, você está crescendo, você está virando um homem e
E você precisa entender que agora você vai ter obrigações. Responsabilidades, obrigações, assim como o papai tem. O papai não acorda todo dia, o papai não vai trabalhar todo dia, assim você com a sua escola. E quanto melhor você for na sua escola, isso falei para ele, melhor vai ser o seu trabalho, mais fácil vai ser a sua vida. Aí ele olhou assim, ele compreendeu. Ou seja, eu expliquei a ele, né? Ele não vai mais reclamar? Vai reclamar que tá indo para a escola. Só que ele não tem escolha. Ele tem que entender isso, a criança precisa entender que conforme vai avançando a sua idade, conforme vai ampliando o seu entendimento, ele possui responsabilidades. É verdade. Amor, tu queria entrar na história de José, né? Isso, nós tivemos a nossa cantata de Natal na Abba Church e a Bíblia ela é farta sobre exemplos de obediência e desobediência. Um exemplo clássico de desobediência que a gente tem é a história de Jonas. Deus dá um comando a Jonas, Jonas desobedece, vai parar na barriga do peixe. E um dos exemplos, né, de obediência que a gente até pela história, como você vê aqui no presépio, a história do nascimento de Jesus, um personagem que fica em segundo plano, fica quase como um plano de fundo, é José. Né? Todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala de Maria, mas e José? Né? José foi um dos maiores exemplos de obediência a Deus. Você imagina, você está pronto para casar, de repente a sua noiva aparece grávida, né? E José tinha um caráter tão íntegro que ele não quis expor a Maria. Ele queria deixar Maria em segredo, iria sair da vida de Maria, né? Iria largar Maria. E o anjo aparece a ele e diz, não faça isso. Porque o que está no ventre dela provém de Deus, é do Espírito Santo. Então, e ele obedeceu, né? E consequência dele obedecer, ele se tornou o pai do Salvador da humanidade. Então, é um exemplo maravilhoso. O pastor Benil trouxe uma palavra ali e, cara, eu chorei nesse trecho, de me colocando assim, pensando a cabeça de José, o turbilhão de coisas, e mesmo assim, com tudo o que aconteceu na vida de José, José decidiu obedecer a Deus. Eu penso assim, que nós já sabemos que nós criamos filhos para o mundo. Sim. Né? Os filhos não são nossos, a Bíblia diz que os nossos filhos são flechas, então eles vão ser lançados. Mas José já entrou sabendo que o seu filho não era dele mesmo. O filho né? não era dele. Ele ia criá-lo, ia instruí-lo nos caminhos do Senhor e a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria, estatura, né? Entendimento. E a Bíblia cita que Jesus seguia a profissão de José. Né? Ou seja, ele trabalhava na carpintaria com José. Então José, mesmo sabendo que ele não era filho dele, ele obedeceu a ordem do Senhor e ele pegou e ele trouxe para ele aquela incumbência da paternidade. Né? Mesmo sendo Jesus, sendo filho de Deus, ele instruiu Jesus. Desde pequeno, né? Essa responsabilidade, né? Ele instruiu nos princípios, nos valores que eles foram criados, né? E sabendo que era filho de Deus, né? E eu creio que não sabia do plano perfeito que Deus tinha para a vida dele, né? Que futuramente Jesus iria morrer numa cruz, né? E esse exemplo de José, eu gostaria de trazer aqui um tema que para muitos é um tema dolorido. Às vezes você, principalmente para o homem, né? Você que é homem, eu quero falar com você que é homem agora, que de repente você está se relacionando e vai casar com uma mulher que de repente possa já ter um filho, sabe? Ter um filho pequeno e não é regra, mas existem casos em que o homem rejeita. Por ser filho de outra pessoa, o homem rejeita a criança, o homem maltrata a criança. E aí eu vejo assim, que o homem está perdendo uma oportunidade muito grande, sabe? De ser o construtor da história de alguém. A gente tem exemplos de amigos que casaram-se, que a esposa já tinha um menino e o menino chama ele de pai. Eu acho tão lindo o amor dos dois, porque para esse meu amigo, não importou de quem o menino era filho. Ele diz, você é meu filho. Ele é apaixonado no menino. Então, eu falo para você que de repente se relaciona, de repente você tem algum sentimento, assim, tire isso do seu coração, peça a Deus amor por essa criança. Porque, em primeiro lugar, a criança não tem culpa de ter vindo ao mundo. A criança não pede.
Não existem filhos por acidente. Existem pais por acidente. Filhos, eles não pedem para nascer. Então a criança já está ali, já nasceu no meio de um conflito, sem o pai por perto. E você está tendo a oportunidade, olha a oportunidade que você está tendo. De repente você está tendo a oportunidade, já dando de você ser o pai do próximo presidente do Brasil, de ser o pai do inventor de algo que vai revolucionar a humanidade. Sabe? E você está perdendo, cara, a chance de ter um amigo, uma amiga, de ser alguém importante na vida de uma criança. Né? Apesar de o pai às vezes não é presente, você pode cumprir esse papel e no futuro ele vai ver, ele vai ser grato a isso. Então não deixe esse sentimento no seu coração de rejeição, porque você não imagina o que causa na vida de uma criança esse sentimento. No coração da criança, né? É muito importante eles terem realmente uma figura paterna. Né? Então, se essa criança ela não tem o pai biológico por perto e vai ter o padrasto, né? Então, que tenha realmente a figura paterna ali do lado dele, que vai instruir ele, que gera proteção, que gera guarita, que dá o provimento, que dá a instrução, seja representatividade paterna, que na hora que ele for futuramente formar a família dele, ele vai lembrar. Sempre que ele pode não ter um pai biológico, mas ele teve um pai. Independente se era biológico ou não, independente do DNA. Mas ele teve um pai. Eu sempre falo, gosto de citar aqui vídeos, né? Essa semana veio um memory do Facebook, de um dos programas de TV que tem aqui nos Estados Unidos. Aqui tem muito esses programas de família na TV. E um deles era um menino que estava sendo desobediente, um menininho novinho, assim, eu acho que devia ter uns 8, 9 anos. E o menino desobediente. E aí no programa de TV eles trouxeram um state trooper, um policial fardado para falar com ele. Aí o policial chegou assim, falando com aqueles chapéus de abarreta assim, e dando uma dura no menino, né? E aí a plateia, todo mundo olhando, a mãe olhando, e o menino olhando pro policial. Aí o policial fala assim para ele: você tem que obedecer, porque se você não obedecer, você vai ter que conviver comigo, sei se é 1 ano e meio, 18 months, você vai ter que viver comigo 18 meses comigo, sei lá, você quer que eu seja o seu pai? Aí o menino: quero, sim senhor, quero. Aí o policial parou assim, Levou até um susto. Levou um susto, a plateia ficou assim: tá, mas por que você quer que eu seja o seu pai? Ele assim, porque eu não tenho um pai. Aí o policial se segurou assim para não chorar, abraçou o menino. Então você vê a importância que é. A reação, a combatividade, quem sabe, daquele menino, a desobediência dele, era justamente pela ausência da figura do pai. Esses dias, até no Manhãs de Segunda, a gente estava falando sobre isso, né? Eu trouxe ali alguns dados e um deles era que, se eu não me engano, 48% das crianças, né, hoje não tem a figura paterna dentro de casa. São filhos de mães solteiras. Então, hoje a gente vê uma quantidade muito grande de crianças ou sendo criadas somente por mães ou por avós, somente com a figura materna, né? E quando você não coloca a figura paterna ali do lado deles, como afeta, né? Gera coisas no futuro que hoje a gente está vendo. É uma geração que foi criada por mães, por avós. Então, até falei no Manhãs de Segunda sobre isso, né? Que é inevitável, às vezes acontece. Né? Às vezes acontece das mães solteiras, né? Mas que o Senhor coloque do seu lado, né? Ore para que Ele coloque realmente do seu lado um padrasto que vai instruir, te ajudar na criação dessa criança, ou se não tem um padrasto, mas que o avô, um tio, né? Mas que tenha uma figura paterna. Então, quando a gente fala também sobre ministério infantil, a gente fala dessa responsabilidade nossa de ter uma figura masculina dentro do ministério, para que seja referência para as crianças. As crianças precisam ter a referência de masculinidade. Eu lembro que eu trabalhei no Brasil uma vez, 3 anos como conselheiro tutelar. Eu era conselheiro tutelar. 3 anos, mandado 3 anos conselheiro tutelar. E a gente recebeu uma vez um chamado de uma escola, de um adolescente, de um menino que estava sendo terrível demais.
E eu lembro que eu cheguei lá, sentei entrei na sala, pedi pra orientadora sair, fiquei só com ele. E ele fechado, braço cruzado e fechado, assim, a face cerrada. Aí comecei a falar da mãe dele, comecei a falar do pai dele e tal. E quando eu falei do pai dele, eu percebi que ele meio que engoliu e fez menção a choro. Aí eu, pum, é aqui que eu vou. Aí eu identifiquei ali, eu digo, é aqui que eu vou. Aí comecei a perguntar da relação dele com o pai e tal. Aí ele disse, eu não conheci meu pai. A minha mãe levou eu para conhecer meu pai no dia do velório do meu pai. A minha mãe levou no caixão, mostrou, esse homem aqui é o teu pai. A mãe errou demais ali. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele, fui cavando, e ele me falou que ele tinha uma vontade gigante de ser bombeiro. Era o sonho da vida dele. Aí eu usei ali os contatos que a gente tinha no conselho, liguei para o comandante do Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú e contei a história do menino. Ele prontamente, na época, se disponibilizou o caminhão do Corpo de Bombeiros, tudo, e eu fui lá, levei o menino. Eles botaram farda no menino, ligaram aquelas mangueiras de água, ensinaram ele a mexer e mostraram todo o quartel. Depois eu fui em Itapema com eles lá, atender uma ocorrência, o menino junto, e foi um dia maravilhoso, assim, ó. E eu lembro que depois desse momento, a gente até passou a acompanhar a mãe também, conversar com ela, explicar. E eu lembro que depois disso eu conversei com as orientadoras e eles falaram que o menino tinha se transformado da água para o vinho, sabe? Tinha se tornado outra criança. Então a obediência muitas vezes não vem porque está faltando isso do pai. Uhum. Né? Às vezes ocorre aquilo que você falou, o menino chega para falar com o pai, ô pai, isso daqui, o que o senhor acha? Ah, fala com a tua mãe. Uhum. Cara, acorda, o menino quer a tua opinião. Né? O menino não quer saber da mãe, o menino veio perguntar para você porque ele quer saber a sua opinião importa para o menino. Né? Então, para você ter essa noção, para você ter, para que a criança tenha essa noção de respeito por você, porque a obediência, como eu falei, ela é precedida pelo respeito. Né? Aquilo que você não respeita, você não obedece. Você pode fazer obrigado, mas a hora que você não tem mais obrigação nenhuma com aquilo ali, você não faz mais. A hora que você não depende mais daquela pessoa, é aí que está o grande índice de filhos que saem da igreja. Sabe, a gente, eu até tu pegou um pedaço da criação que a gente teve na igreja, de uma outra visão, de uma outra, né, questão religiosa, e muitos jovens, muitos amigos... Era um julgo, né? Era um julgo, cara. Quando eles completavam a idade, a galera vazava, saía da igreja. E por que isso? Por que se perdia tanto, né? Porque não era criado esse senso de pertencimento e de respeito. Você ter respeito por aquilo ali, você amar aquilo ali que você tá... Não, você tem que ir pra igreja. Cara, sabe quantas vezes assim eu queria ficar com meu pai? Sabe? Mas não dava, porque a igreja para eles era algo assim que Deus o livre se faltasse um culto de domingo. Sabe? Então, você precisa entender isso. Às vezes quando seu filho te procura, às vezes quando seu filho te pergunta algo, é porque ele quer a tua opinião. A tua opinião importa para ele. É o que a gente tem falado muito aqui, né? Sobre conexão. Né? Você precisa gerar essas conexões como pais, como mães. Então, perca tempo. A gente fala em perca, né? Mas né? não é perder. Mas né? não é perder tempo. Mas assim, seja intencional nisso. A hora que você chegar em casa, preste atenção no que o seu filho tem para dizer, como foi os dias dele da escola. Tem crianças que já não falam muito, tem crianças que já são mais falantes, né? Já querem falar o dia todo, desde a hora que acordou. Gente, faz parte da vida. Faz parte da nossa vida como pais, sentar e prestar atenção no que o seu filho tem a falar. Né? Às vezes, mamãe, eu sei que é complicado. Né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa... assim, eu tô conversando com a Bianca, desculpa te cortar, tô conversando com a Bianca, aí ele vem falar comigo, aí eu tô conversando com a Bianca, aí ele faz assim, pega no queixo, ô pai. Ele vira e tudo. aquilo me irrita demais, sabe? Só que é atenção. Aí a gente conversou com ele, explicou, quando o papai e a mãe estão conversando, você tem que esperar. Aí agora às vezes ele chega e faz assim, E ele aprendeu mais na escola isso também, né? Na escola que eles falam bubble mouth, né? Faça bolha na boca. Aí ele tem que fazer assim, tem que fazer a bochecha porque é o que é ensinado lá. E isso daí ele chega em casa agora que tá aplicando, né? Então,
é isso aí, é gerar aquela conexão. Você só vai ter conexão com o seu filho se você tirar um tempo para ele. Né? Trabalha o dia todo, trabalha, né? A gente fica às vezes fora de casa 10, 12 horas, às vezes fica, das 8 às 8, das 7 às 7, né? 12 horas fora. Então, se você não tirar 2 horinhas do seu dia para olhar no olho do seu filho, se conectar com ele, saber de onde que ele onde ele tá, mexer nas coisas dele, olhar a mochila dele, pegar o caderno, folhear o caderno, ver o homework, né? O dever de casa, ensinar, sentar ali, depois colocá-lo para dormir. A gente tem que ter esse tempo. Gente, a gente sabe que a gente tem que prezar pela parte física deles, pela parte da alimentação. Nós temos que fazer o almoço, a janta, né? Deixar tudo preparado como pais, mas conversem entre si. A gente tem que ter um planejamento para isso. E aí a gente volta, como eu falei no episódio, acho que retrasado, que os episódios se conectam. Eles se conectam através das experiências que a gente está trazendo. Essa questão de você falou aí de trabalha, cozinha e tal, e precisa estar com eles. E aí a pessoa diz, não, mas eu sou muito cansado. Você realmente você trabalha, você corre. Mas entenda uma coisa, é fase. Gente, é fase, pelo amor de Deus. Filho não é pequeno para sempre, filho não é criança eternamente, passa. Filho não dá trabalho, ele é o trabalho. Ele é o trabalho. Eu citei esse cara semana passada, eu vou citar de novo, Jordan Peterson. Ele fala que os 5 primeiros anos, os 4, 5 primeiros anos da criança, a chamada primeira infância, é importantíssima. Vai até os 6 anos. Para você montar o caráter, para você estar ali, você ajudar a moldar o caráter do seu filho. Você precisa estar presente. A sua ausência, você não tem noção do estrago que causa. Aí depois você grita querendo obediência, você pede e a pessoa o guri não te obedece, a menina não te obedece, porque você não fez isso, você não criou essa conexão. A Zoe fala sempre uma coisa, né? Que às vezes ela chega na gente, aí você chega, Zoe, o que você quer? Ela diz, eu quero você. A Zoe fala, a Zoe chega assim, papai, eu quero você. Ou mamãe, eu quero você. Aí a gente pega, ela abraça, assim, ela fica abraçadinha, né? No sofá, quando a gente tá sentado, ela quer estar. Até agora, antes de gravar, tava sentada no sofá, aí tava vendo um negócio e ela veio querendo e entrando, assim, eu digo, filha, o que você quer, meu amor? Senta aqui. Ela disse, não, papai, eu quero você. Ela queria sentar no meu colo. Ela só ficou um pouquinho, né? Ficou um pouquinho. Ela ficou assim, acho que uns 2 minutos, abraçou, beijou o moço, tal. Ela falou, daqui a pouco. Eu sou teu bebê, né? Ela disse, né? Eu quero você porque eu sou a sua bebê. A sua princesa, né? A sua mimosa. E fica falando ali com o moço, mas ela quer aquele momento dela de carinho que ela precisa. Então, abraçou, beijou ele, ficou ali uns 2 minutos e depois, tá bom, papai, vou pintar agora. E saiu. Né? E no primeiro momento o moço disse, amor, né, filho, o que tu quer? Senta aqui do meu lado. Ela só queria aquilo. Ele só quer né? você, só queria papai. atenção, às vezes ela faz assim que quer colo, só pega ela no colo, fica ali um tempinho ali com ela agarradinha e depois já solta, ela já vai fazer alguma coisa. Pronto, enchi o potinho de amor dela, né? A gente fala muito disso. Você, a partir do momento que você vê a linguagem do amor do seu filho, que ele precisa naquele momento, que você é conectado com ele, você já sabe o que ele precisa naquele momento, você supre isso, enche o potinho de amor dele e deu. Ele tá suprido, né? O seu dever está cumprido. Tá suprido aquele ali, pronto, ele já vai fazer outra coisa. Então, às vezes é complicado porque você tá trabalhando, fazendo alguma coisa importante, sim, mas você tem que tirar o tempo, não pode dizer só não para as crianças com relação a isso, né? Não tô falando em coisas de obediência ou desobediência, mas estou falando em suprir as necessidades delas emocionais. Você tem que tirar tempo para fazer isso. Eu vi até esses dias uma mãe falando, né, fazendo o planejamento dela do dia mesmo com as crianças, e agora como tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa, home office, ela disse assim, ó, que você abre o computador, já está ali trabalhando. Então você está trabalhando às vezes mais tempo do que se você estivesse no seu escritório, né, fora de casa. Então ela planejou assim, que acorda, ela já vai brincar com as crianças, antes mesmo do café da manhã. Porque às vezes as crianças acordam, não quer já tomar o café.
né? Então ela levanta com as crianças, já vai brincar. Então ela já enche o potinho de amor deles e daí nisso ela faz o café, já toma um café juntos e depois ela sentiu que é muito mais tranquilo ela ir trabalhar, ir pro computador, porque a primeira coisa que ela fez no dia foi dar atenção para eles, né, que eles realmente precisavam, e agora pronto, eles ficam ali e começaram a compreender, né, e ela passar isso para eles também, que agora é o momento da mamãe trabalhar, mesmo que a mamãe estava em casa, é o momento dela abrir o computador e começar a trabalhar. Então, as crianças começam a entender uma rotina. Assim que a rotina é estabelecida e tudo é feito e a gente supriu já as necessidades deles, daqui a pouco eles vão pedir um pouquinho de novo, né? Ela vai ter que parar um pouquinho de novo, mas pelo menos ali aquele turbilhão de sentimentos de manhã logo, que às vezes as crianças já acordam chorando, querendo atenção. Às vezes eu vejo isso aqui em casa também, como eu tenho daycare, né? Eu tento que eles acordem antes das minhas crianças chegarem. Às vezes a Zoe acorda sonolenta, então ela quer mais minha atenção ali de manhã, o Noah também, né? Então às vezes eu tenho que acordar eles mais cedo para ir para a escola, para ter esse momento eu e ele, para a gente ler a Bíblia junto, a gente ora, ele sempre pede um salmo, né? Eu digo, filho, que salmos você quer hoje? Ele fala um número, eu dou uma olhadinha ali, ver se ele vai entender, né? E a gente lê o salmo, né? Porque às vezes eu penso assim, ai, deixa ele dormir mais um pouquinho, porque tá cansado, mas daí já atrapalha essa nossa parte de conexão. E daí eu comecei a sentir que ele fica precisando daquilo, ele quer ficar comigo, quer ficar um pouquinho abraçadinho ali, quer uma ajuda, né? Eu sento do lado dele para tomar café, então ele toma café, e o dia que a gente acorda atrasado, isso é tão corrido que ele vai para a escola assim, que ele vai lá no carro assim, eu sinto até a fisionomia dele diferente. Quando a gente tem essa conexão de manhã, né, logo de manhãzinha, ele já vai todo feliz assim para a escola. Quando as coisas já são mais turbulentas, ele já vai com aquela expressão tipo, está faltando alguma coisa. E eu, como mãe dele que conheço ele, eu já sei disso. Então é isso aí, minha gente. É respeito, acima de tudo, é a primeira coisa. A conexão ali, o respeito, para que você possa alcançar essa obediência imediata, né? E acima de tudo, nós como pais não podemos exigir de um filho, não temos como aplicar essa obediência imediata a um filho, sendo que nós não obedecemos imediatamente o que Deus nos pede, né? Deus, como nosso pai, ele nos pede, nos dá comandos e a ele nós devemos essa obediência. Né? E com ele que aprendemos, né? A obediência atrasada, né, como desobediência, e gera o quê? A disciplina. A disciplina, o castigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal para você. Que você possa ter um Natal abençoado. Esteja aproveitando com a sua família, com seus amigos. Tá bom? Todos desfrutando aí de saúde. Estejam todos ao redor de uma mesa no Natal, comendo e felizes, tá bom? É o desejo nosso. Que Deus abençoe tua casa, tua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.